Você já se perguntou o que acontece quando uma mulher negra, mesmo sendo uma autoridade federal, é tratada como uma criminosa só por existir no lugar errado, na hora errada? Era uma tarde quente em Contagem, Minas Gerais. Jurema Rocha, agente da Polícia Federal há mais de 15 anos, dirigia sozinha para casa depois do aniversário da sobrinha. Vestia uma roupa simples, vestido longo, sandália baixa, cabelo preso e um sorriso cansado no rosto. Não havia nada de especial naquele momento, até os giros vermelhos surgirem atrás do carro dela. Sem entender o motivo da abordagem, ela encostou calmamente, abaixou o vidro e manteve as mãos visíveis no volante. O soldado Elias, da Polícia Militar, nem perguntou seu nome. Não houve cumprimento nem justificativa. Apenas ordem: desliga o carro, mãos onde eu possa ver. Jurema conhecia bem o protocolo. Ela o ensinava em treinamentos. Mas saber e viver são coisas muito diferentes. Quando tentou explicar que era policial federal, o PM gritou: "Fora do veículo, agora!" Em segundos, ela estava algemada, de pé no asfalto, sob o olhar curioso de vizinhos e o silêncio cúmplice da policial feminina que o acompanhava. Não houve grito, não houve resistência, mas havia algo nos olhos dela que dizia: "Você está cometendo um erro grave." Tudo mudou quando ele abriu a bolsa dela e viu o distintivo dourado, brilhando entre os documentos. Elias congelou. A cor sumiu do rosto. A voz tremeu, mas já era tarde demais. Porque naquele momento, Jurema não era apenas uma agente injustamente detida. Ela era a evidência viva de um sistema que julga antes de perguntar. E dessa vez, quem teria que responder era ele. O silêncio entre os três era pesado. Elias ainda segurava a bolsa aberta, os dedos trêmulos tentando encontrar uma justificativa plausível para o que acabara de fazer. A policial ao lado dele, soldado Amanda, dava um passo tímido para trás, evitando o olhar de Jurema, como quem percebe tarde demais que testemunhou um erro irreparável. Jurema mantinha os olhos fixos no policial à sua frente, os braços ainda algemados para trás, as marcas do metal já começando a aparecer nos pulsos. A respiração dela era controlada, mas o corpo inteiro pulsava com a tensão de quem sabia que qualquer palavra mal colocada poderia ser usada contra ela. Ela conhecia demais aquele tipo de situação, só que desta vez não era uma história contada por outra pessoa. Era ela, oficial Rocha. Eu não sabia. Elias finalmente balbuciou, tentando devolver o distintivo com mãos desajeitadas. Você não perguntou. Jurema respondeu fria, cada palavra medida com precisão cirúrgica. Você me viu, você decidiu e agiu. Não precisou de mais nada. Amanda finalmente se aproximou. A gente tinha uma denúncia de roubo a poucas quadras daqui. Uma mulher dirigindo um carro cinza. Isso justifica me algemar sem resistência, sem abordagem adequada, sem sequer confirmar meu nome? Interrompeu Jurema, a voz firme, sem gritar, mas com uma autoridade que fez Amanda desviar os olhos. O rádio de Elias ainda chiava em seu ombro, mas ele o desligou sem nem prestar atenção. Sua mente estava em colapso, tentando reorganizar os eventos para que fizessem sentido. Mas nada do que ele pensasse justificava o que fez. Ele sabia disso. "Me solta", disse Jurema, virando levemente o corpo para expor os pulsos. Elias hesitou por um segundo, mas então tirou a chave do bolso, destravando as algemas com um clique seco. O som ecoou no ar parado da rua, como uma confissão. Jurema massageou os pulsos. As marcas vermelhas começavam a se aprofundar. Nome completo, matrícula, batalhão, agora. Ele engoliu seco. Elias Duarte Lima, matrícula 2006-487. Desejei ir para o batalhão da PMMG. Ela pegou o celular, tirou fotos das marcas, depois da identificação do PM, do rosto dele e do carro da viatura. Elias não tentou impedir. Sabia que não tinha direito algum de questionar.
Amanda permaneceu calada, ainda tentando entender como aquela situação tinha desmoronado tão rápido. Você vai fazer um boletim? Amanda arriscou perguntar. Jurema olhou para ela, com um olhar que parecia atravessar anos de omissão institucional. Você teria feito se estivesse no meu lugar? Amanda não respondeu. Jurema entrou novamente no carro, mas não foi embora. Pegou o rádio do painel e ligou para a Central Federal. Central, aqui é a agente federal Jurema Rocha, matrícula 365 assim 229. Solicito envio de equipe de correição da PF no local da abordagem, Rua das Mangueiras, bairro Santa Helena, Contagem. Fui vítima de abuso de autoridade por parte da PM local. Permaneço no local para garantir os registros. A resposta veio em segundos. Ciente, agente Rocha. Equipe a caminho. Elias arregalou os olhos. A senhora vai mesmo envolver a federal? Você não faz ideia do que envolveu aqui hoje, respondeu Jurema. Minutos depois, uma viatura descaracterizada da PF chegou. 2 agentes saíram, um deles claramente mais experiente. O outro mais jovem, com cara de quem ainda se acostumava ao peso do distintivo. Jurema? Perguntou o mais velho, se aproximando. Tudo certo? Nem um pouco, Ramos, ela respondeu, erguendo os braços, mostrando as marcas. Algemada por ser uma mulher negra dirigindo sozinha num bairro de classe média. Sem justificativa, sem respeito e com o distintivo no porta-luvas. O outro agente, Henrique, ficou visivelmente incomodado. Tirou o caderno de anotações do bolso e começou a registrar tudo. Ramos se virou para Elias. Soldado Duarte, você tem ideia da gravidade do que acabou de fazer? Elias não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça, engolindo em seco. Você sabia que ela era agente federal? Não, senhor. Mas depois que encontrei o distintivo... Depois? Ramos riu curto. Então você não pediu identificação antes de algemá-la? Elias olhou para Amanda, esperando algum apoio, mas ela se manteve em silêncio, os braços cruzados, o rosto tenso. Eu achei que... Você achou errado, cortou Ramos. E agora vai responder por isso. Henrique terminou as anotações e fotografou tudo. Viatura da PM, os agentes presentes, o local. Jurema colaborava, mas o olhar dela era de alguém que não se surpreendia. Apenas se cansava. De novo. Quer ir até a delegacia com a gente ou prefere registrar o BO depois? Perguntou Ramos. Vamos agora, respondeu ela. Quero tudo documentado enquanto ainda está fresco. A caminho da delegacia, dentro do carro da PF, Jurema finalmente permitiu que o cansaço se manifestasse. Encostou a cabeça no vidro da janela e fechou os olhos. Não chorou. Mas por dentro, tudo doía. Você tá bem? Perguntou Henrique, baixando o tom. Não, respondeu ela, mas vou ficar. A chegada na delegacia foi fria. O escrivão federal pareceu surpreso ao ver Jurema ali, não como agente, mas como vítima. A diferença estava nos olhos dela. Vamos registrar tudo, disse ele pegando os dados. O depoimento durou quase 1 hora. Jurema narrou cada passo, cada palavra dita por Elias, cada gesto de desprezo e cada escolha arbitrária. Ramos assistia tudo com os braços cruzados, o rosto sério. No fim, ela assinou o documento e saiu. Lá fora, a noite já caía. Ela se sentou nos degraus da delegacia, o blazer da PF sobre os ombros, tentando recuperar o ar. Ramos se sentou ao lado. Não precisava estar passando por isso. Mas estou, ela respondeu. E quantas outras não têm distintivo para se defender? Ele ficou em silêncio. Não havia resposta. Você vai para a imprensa? Ele perguntou. Não sei, mas vou para o jurídico da PF. Quero esse caso investigado. E quero o nome dele na corregedoria. E ela fez. No dia seguinte, o boletim foi entregue oficialmente à Corregedoria da Polícia Militar e à Ouvidoria do Ministério da Justiça. No relatório constavam fotos, horários, testemunhos e as marcas nos pulsos de Jurema. Elias foi chamado para prestar depoimento. A história, porém, já havia ultrapassado os muros da burocracia. Um colega de Jurema, indignado com o ocorrido,
vazou a denúncia para um jornalista do centro de Belo Horizonte. Em menos de 24 horas, a notícia corria em portais locais. Agente federal é algema por PM em abordagem arbitrária em Contagem. Com a repercussão, vieram os ataques. Gente dizendo que ela quis aparecer, que usou o cargo para se impor, que se tivesse obedecido, nada teria acontecido. Mas também vieram apoios de colegas, de advogados, de movimentos negros e feministas. Naquela noite, em sua casa, Jurema assistia as manchetes rolarem no celular. O rosto dela começava a circular. Não pelo que conquistou, mas por ter sido algemada como se fosse uma criminosa. E tudo porque, para aquele policial, o que ele viu primeiro não foi uma agente federal. Foi uma mulher negra dirigindo sozinha num bairro onde para ele ela não combinava. Mas agora ele é quem teria que explicar. A manhã seguinte amanheceu fria, mas o calor das redes sociais não dava trégua. O nome de Jurema Rocha já era assunto nos principais grupos de mensagens de policiais, advogados e servidores públicos. Alguns elogiavam sua coragem. Outros, protegidos pelo anonimato da internet, lançavam comentários venenosos, racistas, cheios de ironia sobre a vítima da vez. Na sede regional da Polícia Federal em Belo Horizonte, Jurema compareceu sem uniforme, cabelos presos com firmeza, rosto sóbrio, andar decidido. Não havia maquiagem nem disfarce. Só ela e a realidade que se recusava a disfarçar. No corredor do segundo andar, aguardava sua vez para a reunião com a corregedoria interna. Enquanto esperava, 2 agentes que cruzaram com ela trocaram olhares breves e desviaram o caminho. Não queriam se envolver, ou tinham medo ou vergonha. Jurema estava acostumada. O silêncio institucional muitas vezes fala mais do que os gritos dos covardes. A sala da reunião era pequena e fria, com janelas altas e paredes bege. À mesa estavam 3 homens, o corregedor regional, um delegado supervisor e o diretor de conduta disciplinar. Jurema entrou sem baixar o olhar. Agente Rocha, obrigado por vir com prontidão, disse o corregedor. A voz era neutra, formal demais. Não vim por gentileza, vim porque sou obrigada a me proteger, respondeu ela. O delegado pigarreou. Estamos cientes da gravidade da situação. O episódio ganhou muita repercussão e estamos recebendo pressão do Ministério. Pressão é pouco diante do que aconteceu na rua, ela retrucou. Quero saber quais providências estão sendo tomadas. Instauramos um processo administrativo interno. Também acionamos a corregedoria da PMMG e oficiamos o Comando Geral. O policial Elias Duarte Lima foi afastado preventivamente das funções operacionais. Com salário garantido? Jurema perguntou. O silêncio foi a resposta. Então ele está em casa, assistindo televisão, enquanto eu passo noites revirando lembranças de uma violência institucional que eu conheço muito bem, mas nunca pensei que sentiria na pele, literalmente. O diretor de conduta tentou manter a compostura. Entendemos sua indignação, agente Rocha, mas precisamos seguir os trâmites legais. Ela respirou fundo, olhou para cada um dos 3. Então vamos seguir os trâmites e vamos seguir até o fim. Quero este caso julgado com a mesma frieza com que ele me abordou, sem desculpas, sem corporativismo. Depois da reunião, Jurema desceu até o térreo e saiu pela lateral do prédio, tentando evitar o tumulto que começava a se formar na entrada. Do outro lado da rua, alguns repórteres já a aguardavam. Um deles a reconheceu e correu. Doutora Jurema, só uma palavra, por favor. A senhora acha que foi vítima de racismo institucional? Ela parou, virou-se devagar e encarou a câmera. Eu não acho. Eu tenho certeza. Não disse mais nada. Entrou no carro e foi embora. Horas depois, esse trecho já circulava nos principais noticiários. A repercussão crescia. A Ordem dos Advogados do Brasil soltou nota cobrando uma apuração rigorosa.
A Defensoria Pública de Minas Gerais publicou um artigo sobre o caso, mencionando o racismo institucional como um problema estrutural nas abordagens policiais. Na internet, o caso virou símbolo. Pessoas compartilhavam relatos semelhantes. Mulheres negras postavam fotos com as mãos abertas, simulando a posição de algemadas, com a hashtag "Me e se eu não tivesse distintivo". Enquanto isso, Elias Duarte, confinado em sua casa na zona norte de BH, era aconselhado por advogados da Associação dos Militares a não se pronunciar. O comando da PM estava dividido. Parte defendia punição exemplar para conter a crise de imagem. Outra temia abrir precedente e enfraquecer o espírito de corpo. Jurema não acompanhava tudo de perto. Estava concentrada em algo maior. Na sexta-feira, foi convidada a participar de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais sobre segurança pública e racismo. O convite partiu de uma deputada estadual negra, ex-defensora pública, conhecida por pautar causas antirracistas. No plenário, dezenas de pessoas se apertavam para ouvir. Familiares de vítimas da violência policial, estudantes, representantes de movimentos sociais, agentes da própria PF e até alguns membros da PM apaisana. Jurema subiu à tribuna sem discurso escrito. Seu relato foi seco, direto, mas profundamente emocional. Naquela noite, eu deixei de ser agente da lei para me tornar um corpo suspeito. O distintivo não me protegeu da primeira reação. Só da última. O salão permaneceu em silêncio. Um silêncio que escutava. Se eu, com anos de carreira, conhecimento técnico e estabilidade funcional, fui algemada sem nenhum motivo, o que acontece com quem não tem nada disso? Com a jovem que volta do trabalho tarde? Com a mãe que busca o filho na escola? Com a estudante que pega ônibus todo dia? Ela fez uma pausa. A emoção começou a pesar na garganta, mas sua voz não vacilou. Isso não foi um erro, foi uma escolha, e toda escolha tem consequência. Quando desceu da tribuna, parte do público se levantou em aplauso. Mas Jurema não sorriu. Ela não estava ali por reconhecimento. Estava ali para dizer que estava viva e que sabia o que quase perdeu. Nos dias seguintes, as redes não deixaram o assunto morrer. Um vídeo com trechos de sua fala viralizou. Surgiram convites para entrevistas em rádios, podcasts, painéis universitários. Ela recusou quase todos. Preferia agir no bastidor. Entrou com representação formal no Ministério Público Estadual e na Secretaria de Justiça e Segurança Pública, solicitando apuração e responsabilização administrativa, penal e civil. Nomeou advogada, uma mulher negra de fala afiada e olhar que dizia: "Ninguém vai te calar". Na segunda-feira, o caso chegou a Brasília. Um ofício do Ministério da Justiça solicitava a apuração federal sobre condutas de agentes estaduais em práticas discriminatórias. Foi a primeira vez em muitos anos que uma abordagem policial rotineira gerava tamanha repercussão dentro das instituições federais. Em um grupo de WhatsApp de agentes da PF, alguém comentou: "Olha o estrago que essa mulher fez". E outro respondeu: "Não foi estrago, foi correção de rota". Enquanto isso, Elias Duarte prestava novo depoimento, dessa vez à Corregedoria da PM. Tentou alegar que seguiu protocolo de risco, que a denúncia de roubo em curso justificava o uso de algemas preventivas. Mas o áudio do rádio da viatura mostrava que não havia nenhuma descrição de suspeita feminina. O carro também não batia com o modelo informado. A casa estava ruindo. A soldado Amanda, enfim, foi chamada para depor. Tremendo, mas decidida, contou a verdade. Confirmou que não houve abordagem adequada, que Elias ignorou os pedidos de identificação de Jurema e que ela mesma hesitou em intervir, por medo de represálias internas. Jurema foi informada de tudo pela sua advogada. Ela ouviu, anotou os detalhes, mas não comemorou.
A estrutura ainda está de pé, só caiu uma telha, disse. No fim daquela semana, a Corregedoria da PM recomendou a abertura de processo disciplinar contra Elias por abuso de autoridade e conduta incompatível. Não era a expulsão imediata que ela esperava, mas era o começo. Naquela noite, Jurema voltou mais cedo para casa. Sentou-se na varanda, com uma taça de vinho tinto e o som baixo do rádio. A filha, adolescente, apareceu na porta. Mãe, vi um vídeo seu na aula de sociologia hoje. A professora passou para a turma. Jurema riu, surpresa. Espero que não tenha sido chato. Todo mundo ficou em silêncio. Depois uma menina chorou. Disse que a mãe dela passou por algo parecido e nunca teve coragem de contar. O silêncio entre as duas foi longo, mas cheio de sentido. Você ficou com medo aquele dia? A filha perguntou. Fiquei, mas não do que você imagina. Fiquei com medo de que mesmo fazendo tudo certo, eu pudesse não voltar para casa. A menina assentiu. Depois se aproximou e abraçou a mãe por trás, em silêncio. Jurema fechou os olhos. Não era justiça ainda, mas era memória. Era história sendo contada por quem sobreviveu para narrar. Na segunda-feira seguinte, às 8 da manhã, Jurema estava de volta ao escritório da Polícia Federal. Não para lidar com o caso, mas para retomar a rotina. Porque, apesar de tudo, ainda havia relatórios a revisar, diligências a coordenar e investigações em andamento. A justiça não parava. E ela também não. Ao entrar, o ambiente pareceu levemente diferente. Colegas que antes evitavam seus olhos, agora a cumprimentavam com um aceno contido ou um bom dia mais firme do que o habitual. Alguns genuinamente preocupados. Outros apenas constrangidos. Na mesa dela, um bilhete anônimo. Você falou por muitas. Obrigada. Era escrito à mão com letras femininas. Ela sorriu discretamente, guardando o papel na gaveta. Pequenos gestos como aquele tinham peso. Talvez mais do que a maioria imaginava. Mas do outro lado da cidade, o ambiente era bem diferente. No quartel do 18º Batalhão da PMMG, Elias Duarte aguardava nervoso na sala de corregedoria. Era a primeira audiência do processo administrativo. Sentado diante de 2 oficiais superiores e um promotor militar, tentava manter o discurso treinado com seus advogados, mas a pressão era visível. Do lado de fora da sala, um grupo pequeno, mas barulhento, protestava com cartazes exigindo a expulsão do soldado. A maioria era composta por membros de movimentos negros locais, liderados por uma organização chamada Justiça Negra, que nos últimos anos havia se tornado um ator importante nas denúncias de abusos policiais em Minas. Entre os cartazes lia-se: abordagem seletiva é crime. Se ela tivesse sido sua mãe, o que você diria? PM racista não nos protege. Elias ouvia os gritos abafados do lado de dentro e suava. Não era mais apenas uma corregedoria, era um tribunal moral em praça pública. E a cidade estava assistindo. Dias depois, a equipe de reportagem da TV Minas conseguiu acesso ao boletim de ocorrência e a partes do depoimento de Amanda, a soldado que acompanhava a abordagem. A matéria foi contundente. Mostrava que Elias ignorou todos os protocolos básicos e que havia precedentes de outras abordagens violentas registradas em seu histórico, todas contra pessoas negras ou periféricas. A opinião pública se dividiu. Uma parte da população, alimentada por discursos de segurança rasa, tentava justificar. Ele só estava fazendo o trabalho dele. Mas outra parte, cada vez mais ativa, cobrava a responsabilização. E foi nesse cenário que Jurema recebeu um convite inusitado. A Universidade Federal de Minas Gerais preparava uma mesa de debate sobre racismo institucional e poder de Estado, e queria que ela participasse. Ao lado de juristas, sociólogos e representantes da Defensoria Pública, sua presença causou desconforto em alguns setores da própria Polícia Federal. Mas ela aceitou.
Na noite do evento, o auditório da Faculdade de Direito estava lotado. Alunos sentados no chão, professores em pé nos fundos, jornalistas em meio à plateia. Quando Jurema foi chamada ao palco, o ambiente silenciou, como se esperasse algo que ninguém mais pudesse dizer. "Boa noite", começou de forma serena. "Antes de ser agente federal, sou mulher, negra, brasileira, e sobrevivi a uma estrutura que me ensinou que, mesmo estando dentro da lei, eu poderia ser vista como ameaça." Ela então expôs o caso, os dados, os silêncios e os perigos de se naturalizar o abuso. Contou como, ao longo da carreira, já havia ouvido dezenas de relatos semelhantes, mas sempre na voz de outros. E agora era a sua. "Não estou aqui por vingança. Estou aqui porque me recuso a aceitar que a cor da minha pele seja motivo para ter minha dignidade algemada." A fala terminou sob aplausos, mas o que mais marcou foram os olhos marejados de uma aluna sentada na segunda fileira. Jurema a viu. Reconheceu aquele olhar. Já tinha tido o mesmo aos 19 anos, quando uma professora universitária foi revistada dentro do campus por parecer suspeita. Nada mudou desde então, mas agora ela estava tentando mudar. Nos bastidores do evento, um promotor estadual se aproximou. "Doutora Jurema, boa noite. Estive acompanhando o caso. Sei que há movimentações para arquivá-lo na esfera criminal sob alegação de excesso culposo. Queria que a senhora soubesse que, do nosso lado, estamos atentos." Jurema assentiu. "Não vão arquivar", disse ela. "Não dessa vez." 2 dias depois, o Ministério Público Estadual publicou uma nota formal. O caso não seria arquivado. Seria denunciado como abuso de autoridade com agravante por discriminação racial. Foi um marco. O tenente-coronel responsável pelo batalhão de Elias foi convocado para prestar esclarecimentos à Comissão de Direitos Humanos da ALMG. A audiência foi tensa. Parlamentares cobraram mudanças, criticaram a ausência de treinamento antirracista e pediram a exoneração imediata do soldado. No mesmo dia, em uma coletiva relâmpago, o comando da PM anunciou o afastamento definitivo de Elias Duarte das ruas e o início do processo de exoneração. A notícia chegou para Jurema no final da tarde, enquanto revisava laudos em seu computador. O celular vibrou com uma mensagem curta de sua advogada. Ele caiu. Ela respirou fundo. Não sorriu. Não comemorou. Porque aquele não era o fim. Era só o mínimo. Naquela noite, Jurema recebeu uma ligação inesperada. Era Amanda. "Agente Rocha? Me desculpa te ligar direto, mas eu precisava." A voz dela estava embargada. "Eu devia ter feito mais. Eu vi tudo. Eu sabia que estava errado. Mas eu fiquei com medo." Jurema ouviu em silêncio. "Você fez o que conseguiu. Agora faça o que ainda pode", respondeu ela. Amanda prometeu que, se chamada para depor no julgamento criminal, falaria a verdade, completa, sem meias palavras. E assim, pouco a pouco, as rachaduras na estrutura começavam a se alargar. Mas para além da punição de Elias, havia algo ainda maior. A reação social. Grupos comunitários começaram a promover rodas de conversa sobre abordagem policial. Universitários criaram cartilhas de direitos em caso de abuso. Escolas públicas começaram a chamar defensores e advogados para falar com os alunos. Jurema, mesmo relutante, virou símbolo. Um símbolo real, com marcas nos pulsos, cansaço no rosto e coragem no peito. Ela seguia seu trabalho na PF, mais observada do que nunca. Sabia que muitos esperavam que ela cometesse um erro para deslegitimar tudo o que construiu. Mas ela era paciente. Sabia a gravidade do que carregava. Certa manhã, ao chegar ao prédio da corporação, o segurança da portaria, um senhor negro de cabelos grisalhos, a cumprimentou com um sorriso discreto. "Bom dia, doutora Jurema. A senhora está fazendo história." Ela retribuiu o sorriso. Não respondeu, mas naquele dia algo pesou menos.
Na semana em que a audiência criminal de Elias Duarte foi marcada, a cidade de Contagem parecia respirar diferente. A pauta, antes restrita a jornais e círculos institucionais, agora estava nas esquinas, nos bares, nas escolas. O nome de Jurema Rocha se tornara símbolo de algo que muitos evitavam nomear: o racismo de farda, aquele que se esconde atrás de códigos, protocolos e silêncios. Ela, no entanto, mantinha-se distante do espetáculo. Tinha feito o que precisava ser feito: denunciado, resistido e se mantido em pé. Não buscava vingança, queria consequência. A audiência aconteceu em uma sala apertada do Fórum de Contagem. Jurema foi convocada como testemunha-chave. Quando entrou, vestindo um terno cinza e o distintivo à cintura, todos os olhares se voltaram, alguns de surpresa, outros de desconforto. Mas ela não recuou. Caminhou firme até o banco reservado e sentou-se. Elias estava ali também, de farda, com o rosto abatido e olhar baixo. Ao lado, seu advogado murmurava instruções enquanto olhava para os papéis com pressa. Ele evitava encontrar os olhos de Jurema. O promotor abriu a sessão com firmeza. Estamos diante de um caso emblemático de abuso de autoridade com motivação discriminatória. O Estado não pode falhar duas vezes, ao permitir que aconteça e ao não punir quando acontece. A juíza, uma mulher negra de voz sóbria, conduziu os trabalhos com rigidez. Não permitiu interrupções, cortes dramáticos ou teatralizações. Era uma mulher que sabia o peso de cada palavra em um tribunal. Quando chegou sua vez, Jurema levantou-se, jurou dizer a verdade e caminhou até o centro da sala. Suas palavras foram simples, diretas, reconstituíram cada gesto, cada ordem dada a ela sem justificativa, cada tentativa ignorada de identificação, cada silêncio da policial Amanda, cada clique das algemas apertadas demais. Eu fui detida, não por uma suspeita concreta, mas por parecer fora de lugar aos olhos dele. Meu crime foi existir naquele contexto, naquela pele, naquele carro. Se eu não tivesse meu distintivo, talvez não estivesse aqui para contar. A sala permaneceu muda. Até mesmo o juiz assistente, que rabiscava papéis durante os depoimentos anteriores, parou para ouvi-la. Depois dela, Amanda foi chamada. Confirmou tudo. Disse que teve medo de confrontar Elias, mas que sabia que a abordagem fora ilegal. Pediu desculpas. Chorou. E, ao fim, disse à juíza: se não fosse o cargo da doutora Jurema, ninguém saberia que isso aconteceu. Eu vi situações piores, mas sem testemunhas, sem voz. A sessão durou mais de 4 horas. O advogado de defesa tentou justificar a abordagem como uma precaução operacional diante do cenário de crime recorrente, mas os fatos pesavam. Nenhum elemento apontava para uma suspeita concreta, nenhuma prova indicava que havia risco. O que havia era uma suposição, e uma mulher negra algemada por isso. Na saída, jornalistas aguardavam do lado de fora. Jurema não parou para falar. Apenas disse: a justiça não se constrói em um único dia, mas a omissão, sim. Na semana seguinte, saiu a sentença administrativa. Elias Duarte foi exonerado da Polícia Militar de Minas Gerais por conduta incompatível com a função pública, abuso de autoridade e prática discriminatória. Na esfera criminal, a ação seguia, mas com os ventos a favor da responsabilização. Jurema recebeu a notícia com serenidade. Estava na cozinha de casa, lavando uma xícara quando o telefone tocou. Era sua advogada. Deu certo, ele está fora da corporação. Jurema não disse nada por um tempo. Olhou pela janela, onde o sol batia nas folhas da mangueira do quintal. Depois respondeu: não era sobre ele sair. Era sobre mostrar que nós podemos ficar. Nos meses seguintes, ela continuou trabalhando, recusando convites para transformar a dor em espetáculo. Mas não deixou de agir.
Iniciou, com apoio de colegas, uma força-tarefa dentro da PF para mapeamento de casos de racismo institucional. Conseguiu apoio da ouvidoria, depois da diretoria e, com o tempo, da própria corregedoria. Também passou a participar de encontros com jovens em escolas públicas, comunidades e faculdades, falando não como agente federal, mas como mulher que sabia o que era ser desacreditada por um uniforme que não era o seu. Num desses encontros, em uma escola estadual de Ribeirão das Neves, um garoto se aproximou depois da fala. Tinha uns 16 anos, pele escura e caderno nas mãos. "Doutora, se um dia eu for policial, como eu faço para não ser igual a ele?" Ela parou, olhou nos olhos do menino e respondeu: "Todo dia você vai ter que lembrar que quem tem poder não pode agir com medo, nem com raiva, e que enxergar o outro como pessoa é mais importante do que qualquer farda." O garoto assentiu e Jurema colocou a mão em seu ombro. "E quando errar, porque vai errar, tenha coragem de corrigir, porque o que te define não é o erro, é o que você faz depois dele." Naquela noite, de volta em casa, Jurema sentou na varanda como fazia sempre, com o rádio ligado baixinho, ouvindo as notícias do dia. Seu nome já não aparecia mais nas manchetes. As redes tinham seguido para o próximo escândalo. Mas ali, no silêncio da própria história, ela sabia que algo havia mudado. Não o sistema inteiro, ainda não, mas uma rachadura se abrira, e por ela entrava luz. Se você já foi julgado antes de ser ouvido, se já foi silenciado quando mais precisava falar, se já teve que provar sua dignidade antes mesmo de dizer seu nome, essa história é para você. Inscreva-se no canal, compartilhe, comente, porque enquanto houver voz, haverá luta, e enquanto houver luta, haverá chance de mudança.